A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu quero trazer para vocês aqui um vídeo a respeito do inferno e dizer para vocês que o inferno é uma escolha. Tem muita gente aí polemizando a respeito do inferno, dizendo que é injusto Deus ter criado o inferno, é injusto Deus mandar o homem para o inferno. Mas eu quero dizer para vocês que todas essas concepções que as pessoas têm a respeito do inferno, dentro disso que eu acabei de falar aqui para vocês, estão completamente erradas, porque Deus, Ele não é o criador do inferno, mas Ele é aquele que tem que fazer justiça com relação às iniquidades dos homens, com relação aos desatinos que o homem escolhe para a sua própria vida. O inferno, na verdade, ele pode ser traduzido também como a justiça de Deus sobre todos aqueles que cometem iniquidades, e você vai entender o porquê que o inferno ele pode ser sinônimo da justiça de Deus. Também com relação a Deus enviar para o inferno, isso é uma concepção um tanto que errada. Quando nós enxergamos na palavra do Senhor Deus, a palavra falando que Deus enviará para o inferno, nós temos que saber compreender que a linguagem humana ela é bem pobre para expressar aquilo que retrata o mundo espiritual. É bem pobre para retratar as lições que Deus quer passar para nós, as lições espirituais. Eu costumo dizer que Deus não precisa enviar ninguém para o inferno, não precisa mandar ninguém para o inferno, porque o homem sem Cristo, sem Deus, sem luz e completamente nas trevas, ele já está caminhando rumo ao inferno. Ele já está caminhando. Não é verdade que o alcoólatra ele está rumando ao inferno, tanto aqui na terra quanto depois do túmulo, pela escolha que ele faz de viver uma vida totalmente afundada, chafurdada no vício. Da mesma forma os drogados, da mesma forma o prostituto ou a prostituta, da mesma forma aquele que tem toda forma de desatino moral e imoral, eles também não estão caminhando para o inferno. O homem sem Cristo está caminhando para o inferno, mesmo que não tenha consciência disso. Ele está rumando para o inferno. Então é algo um tanto quanto irracional afirmarmos que Deus enviará o homem para o inferno, quando na verdade o homem já sabe muito bem o caminho do inferno, porque este caminho é o caminho do pecado, é o caminho da rebelião contra Deus, é o caminho da transgressão contra toda a lei moral e o governo de Deus que Deus tem estabelecido para o homem viver bem. Bom, essas são algumas concepções que eu dei para vocês aqui, derrubando essas concepções bastante erradas que o homem tem com relação ao inferno. Agora, então o que eu quero dizer para vocês é que Deus não é o responsável pelo que acontece de mal com o homem, de forma alguma, senão o próprio homem. O homem é responsável por aquilo que acontece na vida dele. E desde o princípio, Deus tem procurado a semelhança de um pai amoroso, a semelhança de um pai que se importa com a vida dos seus filhos. Deus tem se importado verdadeiramente, isso é mostrado dentro da palavra de Deus, estarei mostrando para vocês. Deus tem se preocupado em encaminhar a vida dos seus filhos. O problema é que os seus filhos, os filhos de Deus, a humanidade, que é a criação de Deus, não tem desejado seguir as orientações daquele que os criou. Eu vou mostrar para vocês aqui que Deus ele tem tido essa preocupação e teve essa preocupação desde o princípio, quando ele criou o homem. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17, vou ler para vocês. Fala assim, isso aqui é para quem crê na Bíblia Sagrada, tá? A palavra de Deus fala: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só onde que Deus colocou o homem logo após ele ter sido criado, em um jardim. Não colocou em um inferno, não colocou em um lugar espinhoso, um lugar pedregoso, colocou num jardim, num paraíso. E olha o versículo a seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres desta árvore, certamente morrerás. Veja a orientação de um pai amoroso e misericordioso com relação aos cuidados que nós temos que ter com relação à nossa própria vida. Deus, se quisesse, vamos dizer assim, ferrar com a vida do homem, ele teria deixado ali a árvore da ciência do bem e do mal, que tem um significado muito grande. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu teria que fazer um outro vídeo somente a respeito deste assunto. Mas se Deus quisesse realmente o mal dos seus filhos, ele não teria alertado com relação àquela árvore. Então ele alertou, ele deixou orientações seguras para o casal ali, o primeiro casal da humanidade ali, deixou orientações seguras. Olha, se vocês comerem daquele fruto, vocês certamente encontrarão a morte. A morte fará parte da humanidade se vocês tomarem daquele fruto e vocês experimentarem daquele fruto. Então, a semelhança de um pai que orienta com boas orientações, com bons conselhos seus filhos, Deus fez
desta forma. E Deuteronômio, lá em Deuteronômio capítulo 30, eu vou estar lendo com vocês aqui rapidamente também, mostra com clareza que Deus ele tem se preocupado e se preocupa com o homem desde o princípio, a semelhança de um pai que orienta seus filhos. Aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15 e 16, fala assim: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que passas a possuir. Dá uma olhada agora no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Olha só, Deus está colocando aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte, como uma escolha. Deus está propondo aqui esses caminhos para o homem, como que dizendo assim: vocês têm a liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha o caminho de vocês. Deus está dando liberdade, mas Deus não somente está dando a liberdade, não somente está apontando esses caminhos aqui, mas Deus está indicando qual caminho o homem deve escolher. Tanto é aqui que no versículo 19 ele fala: agora escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Deus dá orientação, ele não somente ensina, mas ele dá a dica, ele aponta o caminho que o homem deve seguir para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Para quê? No final do versículo 16 fala: para que o Senhor teu Deus te abençoe na terra que passarás a possuir. Veja que Deus quer o nosso melhor, Deus quer o melhor desta terra para o homem, quer a felicidade, a paz para o homem o tempo todo. Mas o caso é que o homem não quer seguir essas orientações de Deus, quer viver independente de Deus, seguindo seus próprios caminhos. E isso me remete a entrar num outro assunto aqui, que é o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e tem um problema, não somente isso, ele deu o livre-arbítrio para o homem, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse pequeno estudo. Tem algo que o homem ignora com relação ao livre-arbítrio. Estou até produzindo, fazendo um outro vídeo aí para falar a respeito do livre-arbítrio. Eu vou deixar no outro vídeo, para o outro vídeo. Mas aqui eu quero falar alguma coisinha sobre isso. O homem ele tem livre-arbítrio, mas o que ele ignora com relação a esse livre-arbítrio, que é livre-arbítrio, pastor Éder, é a liberdade que Deus deu para cada homem escolher os seus caminhos. Então, o homem esquece que dentro dessa liberdade, não é suficiente essa liberdade para fazer com que o homem escolha o caminho bom. Ele precisa de Deus para fazer essa escolha. Por quê, pastor Éder? Se ele tem liberdade de escolher, como Deus apontou para ele o caminho da vida e da morte, da bênção ou da maldição, por que o homem, então, tendo livre-arbítrio, não tem esse poder de fazer uma escolha corretamente? Ele tem o poder de escolha, mas não de fazer uma escolha sábia, uma escolha correta. E para isso ele precisará da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por causa do pecado que entrou na natureza humana, fazendo com que o homem se incline para as coisas que a carne dele gosta, que a carne dele deseja. Isso está muito bem registrado e claro aqui em João, no capítulo 3, versículo 19 em diante, que fala assim, presta bastante atenção. A condenação é esta: a luz veio ao mundo. Que luz? A palavra de Deus, a verdade de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Olha só, eu vou repetir. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Prestaram atenção que a luz veio ao mundo. A manifestação da verdade, do caminho que nos conduz à paz de espírito, à plenitude de espírito, à felicidade que nós tanto procuramos, veio à terra através da palavra de Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a luz, ele é o caminho que nos proporciona a felicidade de espírito, ele é o caminho que nos proporciona a vida eterna, a salvação, a redenção e tudo aquilo que Deus nos proporciona na palavra dele como promessas. Então tudo isso se concentra em Jesus. Então este é o caminho que Deus propôs para cada um de nós. Quando lá atrás, em Deuteronômio 30, Deus ele falou para Israel: olha, escolhe pois o caminho da vida. A vida é quem? Quem falou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? O Senhor Jesus Cristo. Então Deus estava apontando para o seu Filho,
para o seu filho que viria lá na frente. Mas o que acontece com o homem, uma vez que o coração do homem é dominado pelo pecado, ele ama mais as trevas do que a luz. Então, mesmo que a luz tenha se manifestado, mesmo que a palavra de Deus está sendo pregada aí aos quatro cantos do mundo, mesmo que a verdade de Cristo está sendo anunciado, vocês podem notar aí que o homem tem se inclinado àquilo que o coração dele gosta, à carnalidade, ao pecado, à iniquidade, e o resultado disso não é outro senão a morte. Então, o livre-arbítrio do homem não basta, ele precisa ser influenciado pelo Espírito Santo. E para ser influenciado pelo Espírito Santo, para ter força de escolher a vida, ele precisa ter humildade no coração, reconhecendo que ele é pecador, que ele necessita e ele não tem capacidade sozinho de seguir o caminho da luz sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda do Espírito Santo. Então ele precisa se render ao governo de Cristo, ele precisa se entregar totalmente a Cristo. Eu sei que agora, neste momento, vocês podem se julgar totalmente escravizado pelo pecado. Eu não consigo me libertar disso, me libertar daquilo, pastor Hélio. O que eu faço? Se entregue a Cristo. A obra se inicia com uma entrega tua a Cristo. Se essa mensagem está falando ao teu coração, é o Espírito Santo já tocando no seu coração, te chamando para que você faça essa entrega. Aí sim ele terá condições de te encaminhar e fazer com que você use corretamente, em sabedoria, o teu livre-arbítrio para a glória de Deus e para o teu aperfeiçoamento, para a tua libertação, para a tua redenção e salvação. Amém? Então o inferno é uma escolha do homem. O homem escolhe o inferno. O homem usa o seu livre-arbítrio de uma maneira errada, escolhendo o inferno, porque ele não quer se submeter a Cristo. Filosoficamente falando agora, o inferno, eu coloquei aqui, nada mais é do que todas as consequências dos nossos atos absurdos e iníquos de injustiça que nós cometemos. É a colheita, uma colheita dolorosa de toda a plantação maligna que foi efetuada lá atrás. Inferno nada mais é do que isso, consequência, resultado dos nossos próprios atos descabidos. Como alguém disse com grande sabedoria, o inferno nada mais é do que o final de uma vida sem Cristo. Você vive a vida inteira sem Cristo, você encontrará as trevas. É justo. As pessoas acham que não é justo o inferno na vida do homem. É justo aquele que escolheu andar nas trevas aqui neste mundo, viver na luz após este mundo? É justo você que escolheu o caminho da iniquidade, da transgressão, depois que querer usufruir tudo de bom para a sua vida? É justo uma pessoa plantar a malignidade, a maldade na vida das outras pessoas, na sua própria vida? Plantar tudo que não presta e querer colher uma chuva de bênçãos, uma plantação de bênçãos? É justo isso? Não, não é justo. Então é o homem que faz escolhas erradas, é o homem que escolhe o seu próprio inferno. Então, quero terminar aqui dizendo o seguinte, que somente em Cristo a humanidade poderá escapar do inferno. Eu quero que você saiba disso, somente em Cristo. Cristo é o caminho apontado por Deus, Cristo é a vida apontada por Deus, Cristo é a verdade apontada por Deus, Cristo que você deve seguir se você quiser escapar do inferno. Termino aqui dizendo em Atos 4:12 com relação a isso que eu acabei de falar. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome através do qual você pode ser salvo, somente em Jesus Cristo. Agarre-se a Ele e que essa mensagem fale profundamente ao seu coração, que o Espírito Santo te conduza a se entregar plenamente ao Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.